Olá, minha gente! Bom dia! Começando o nosso Band Empresarial neste sábado. E como eu já disse algumas vezes, tem um prazer imenso de vez em quando fazer o Band Empresarial. Sabe por quê? Porque me dá o prazer de lidar com pessoas que eu tenho amizade, carinho, respeito e admiração. E uma dessas pessoas está aqui hoje. Alexandre Landim, assumindo aí a presidência do Sinduscom, e eu tendo o grande prazer de recebê-lo aqui, amigo. O prazer é nosso, eu estou muito feliz de estar aqui, revê-lo. Faz tempo que a pandemia nos afastou, mas a nossa atividade sempre nos aproxima. E eu digo sempre, viu, porque Alexandre, lá em 96, quando eu malucamente fui fazer um festival da Casa Própria Imobiliário, primeiro que me deu a mão puxando na empresa que ele estava aqui, doutor Alexandre. A gente novo, eu ainda tinha cabelo, né? E você não tinha nenhum fio branco, né? Porque você me ajudou muito. Você me ajudou muito, foi um grande sucesso. O primeiro festival que nós fizemos lá no Imbuí foi um sucesso. Verdade. Começa essa safra de bons negócios, fazendo de forma coletiva, né? É verdade. E me conta, Alexandre, e aí a gente sempre teve um mercado assim, uma diferença em entendimento do que é o papel da ADM, da Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário, e o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil. E você já militou nos dois, na diretoria, inclusive da ADM, mas hoje assume o Sinduscom. Primeiro passa um pouquinho para nossos telespectadores o que é o Sinduscom, qual é o grande papel, e você assumindo aí esse grande desafio. Pois é uma coisa muito natural, viu, Azevedo? São casas que sempre me acolheram, o Sinduscom. Eu, como engenheiro, sempre precisei visitar a Casa da Construção e eu entendo o Sinduscom assim. E meus problemas lá e as soluções também estavam nessa casa. E muitas vezes a gente debateu e de forma coletiva a gente conseguiu resolver problemas. Então é uma casa que eu sempre frequentei. Tive bons amigos, bons mentores, aprendi bastante e dando continuidade a esse projeto, que eu diria para você, olha, eu estou frequentando a casa com grandes amigos para resolver o que nós podemos fazer de forma coletiva e buscar soluções e melhorar o nosso ambiente de trabalho. Que, na verdade, sempre tem desafios muito fortes, né? Ou seja, um ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho tranquilo. Às vezes a gente vê grandes somas que lidam, né, a construção civil, porque lidam em vários pontos, mas, queira ou não queira, desafios também da mesma proporção, né, Alexandre? Perfeito, Azevedo. Eu acho que a gente todo dia, os nossos projetos nos impõem alguns desafios. Ora, desafios de logística, ora desafios de pagamento, ora de gestão de pessoas, gestão de conflitos. Eu entendo a indústria da construção como uma indústria itinerante que ela precisa, são projetos que precisam se estabelecer em ambientes, às vezes a própria vizinhança, esse acolhimento precisa ser feito, mas normalmente onde a construção passa a gente traz o bem, né? A gente traz uma infraestrutura, a gente traz uma qualidade na habitação melhor, a gente traz o saneamento e traz outras benfeitorias. Perfeito. E como é hoje dividido o Sinduscom? Você está assumindo a presidência, você tem suas diretorias, como é que funciona aí para o construtor que começou como você lá atrás, como é que ele pode olhar o Sinduscom e se associar ao Sinduscom, como é que ele pode entender que poderá ter uma colaboração no ramo dele? Muito bom. Eu falei um pouquinho do Sinduscom como uma casa da construção, né? Uhum. Ali tem players, tem construtores de obras públicas, construtores Perfeito. Que fazem obras de infraestrutura, estão se preparando para PPPs, mercado imobiliário, habitação de interesse social, infraestrutura elétrica, saneamento. Então, nesses vários elos da construção, a gente debate temas de discussões sobre recursos humanos, capacitação. Como a gente pode capacitar melhor nossos colaboradores? Nossa relação trabalhista com eles, o que a gente pode fazer melhor? Quais são as ações que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente e o nosso pessoal? A gente discute tecnologia. Perfeito. Quais são as novas tecnologias? A construção civil mudou muito, Azevedo. Muito. Eu digo que essa última década foi um aprendizado mensal, onde hoje há uma evolução. Olha as casas
de conjuntos, ou não é nem de conjunto, talvez as casas de habitação de interesse social. Você precisava de um número de pessoas para produzir em um tempo. Hoje se constrói habitação em 5 dias, uma casa construída por canteiro em 5 dias. Com uma produtividade do ponto de vista, inclusive, de perda, que está bastante reduzida, ou seja, a tecnologia está forte Perda, nisso, qualidade, né? Segurança para o colaborador que produz. Perfeito. Eu acho que há um ganho de produtividade muito grande. A evolução, a curva de aprendizado na última década foi impressionante. Então, a Casa da Construção, a gente debate esses problemas, a gente está discutindo hoje temas muito relevantes. A gente está discutindo o ESG agora, ou o ESG, dentro do Sinduscon. Como é que é a governança das nossas empresas? Quais as soluções sustentáveis que a gente pode adotar nos nossos canteiros de obra? Eu não estou falando só da habitação, eu estou falando de todos os canteiros. Perfeito. Qual é a nossa responsabilidade social? Dentro do Sinduscon. Imensa, né? Ou seja, você está lidando aí com o social, está limitando com o seu trabalhador, você está trabalhando aí alguma coisa do LGPD com o seu cliente que você vai lidar ali dentro. Então, o ESG eu acho que veio realmente para dar uma futucada, e eu acho que hoje, inclusive, viu, Alexandre, o que a gente percebe é que as pessoas que vieram aqui, que estão trabalhando nas suas companhias, nas suas empresas, eles hoje veem que é uma maneira de você conseguir funding, recursos para dentro das suas companhias, para dentro dos seus negócios, se preocupar com essas 3 letrinhas, né? Perfeito. E eu acho até que a gente já entra atrasado. Eu acho que as grandes empresas já fazem isso, já tem a vontade, já tem a forma de fazer. As empresas menores, principalmente as médias empresas, ainda não descobriram como a melhor função, qual é a melhor solução. E o Sinduscon está abrindo esse espaço para discutir. Você falou, por que você vai lá? Eu quero discutir o ESG. Eu quero discutir a responsabilidade social na empresa. Eu quero discutir como é que eu vou melhorar o treinamento dos meus colaboradores. E o Sinduscon o tempo todo está discutindo, está tratando desses temas. É constante os grupos de trabalho. Perfeito. E com pessoas maravilhosas. Manda um abraço a ex-presidentes que lá tiveram. Marden, Carlos Henrique, Vicente, Galindo. Galindo, quanta gente boa, e você aí com esse desafio. E aí me fala sobre isso. Qual é o pensamento de Alexandre em relação à sua gestão, o que pensa você em relação a dar continuidade a esse legado gigantesco de tanta gente boa que lá passou, né? É difícil. Eu até brinquei no meu discurso que eu tive que vencer agora a década dos Carlos. E a gente esqueceu do Carlos Vieira Lima. Carlos Vieira Lima, opa, depois o Carlos Henrique e agora o Carlos Marden, né? Então, entra agora um Alexandre, o que vão fazer de novo? E essa turma, olha, todos eles deixaram marcos fantásticos em saúde e segurança, em inovação, em possibilidades novas. Veja que as nossas associações, elas mudaram até a forma de se estruturar financeiramente. Eu penso claramente que a gente tem que ser o melhor ambiente para a gente trabalhar. O Sinduscon tem que ser onde a gente vai buscar as soluções coletivas. Eu falei algumas vezes isso, que todos nós passamos por diversos problemas. Mas pior se não tivesse o Sinduscon. Para poder ali fazer o debate, buscar a solução, dialogar com os vários elos. E aí, gostei dessa palavra do elo aí. Aproveitando isso, eu sempre vejo como a construção, de alguma forma, um caminho de contato e de como sendo o seu principal, talvez, cliente muito também, o setor público, né? O poder público. Essa relação, esse gritar mais alto com algumas coisas do poder público, eu acho que o associativismo, os sindicatos e todos os outros nos auxilia muito nesse propósito. E aí vem a pergunta, Alexandre, como é que está esse ambiente, como é que está, digamos assim, os projetos, e aí a gente entra num ponto que eu já deixo, que é o chamado das parcerias público-privadas, né? Olha, Azevedo, eu acho aí que está a grande oportunidade. A gente poder praticar infraestrutura, fazer saneamento, pensar em soluções para nossas cidades melhores, com agilidade do setor privado, no interesse público, através de PPPs,
vai ser a grande solução para o nosso país. Eu não tenho dúvida disso. E vou dizer mais, na hora que a gente começar a tratar ou levar as médias empresas, porque hoje a gente está tratando das PPPs ainda grandes contratos. Graças a Deus está mudando, viu? Tá grandes contratos. Eu vi outro dia que tiveram que fazer um consórcio de 11 empresas para poder ganhar. Imagine se a gente conseguir discutir, né, os problemas das pequenas cidades, infraestrutura, saneamento, rede elétrica, e a gente poder levar a iniciativa privada com agilidade, a solução que ela pode dar, a celeridade. E o modelo de gestão também não é tão amarrado de alguma forma como é. E o que a gente percebe, por exemplo, não só nisso, como intervenções que a gente pode fazer de infraestrutura dentro da cidade, da malha urbana da cidade, né? Vide Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e tantas outras coisas que o poder público tem a dificuldade dele, seja pela dimensão, seja pelos parâmetros que de alguma forma usa a barra, mas que de uma forma a empresa privada tem essa possibilidade. E além do fato de ajudar no fundo para construir tudo isso, né? Ou seja, não vai ser um dinheiro público que vai ser colocado dentro daquele negócio, vai ter um apoio do recurso do privado. Perfeito. E você esqueceu ainda um dos fatores mais importantes que eu acho de apostar nesse como uma nova relação, a geração de emprego. Sem dúvida. A geração de emprego, porque a construção civil, ela precisa muito da mão de obra. A gente é um grande gerador de emprego. Olha, imagine se a gente tivesse parado na pandemia. Hoje a gente está falando de quase 14 milhões de empregos. Imagina como seria se a construção tivesse parado. De quanto? Vamos repetir esse número aí? O nosso país era quase 14 milhões de desempregados. Imagine se a construção civil tivesse parado nesse período. Então agora, não só gerador de emprego, como gerador de riqueza agora. Eu vi outro dia que a construção civil é a indústria do bem-estar. E eu gostei muito disso, porque de fato, quando você entra numa cidade, quando você entra num bairro, numa rua, você vai fazer o quê? Vai fazer um saneamento básico, vai levar a infraestrutura de eletricidade ou fazer uma habitação nova. Verdade. E Alexandre, isso não tem que ser trabalhado? Vocês do Sinduscon são ligados ao CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E aí eu falo, não tem que ser feito um trabalho, inclusive, muito forte em cima disso, eu senti falta, porque houve muita maculação da imagem do construtor, principalmente com o evento Lava Jato, que tem todas as distorções, mas é o que eu dizia muitas vezes, pune o culpado, mas deixa a empresa viva para que isso possa continuar, porque tem um legado gigantesco. Nós, na Bahia, então, sofremos muito, né? Perfeito, Azevedo. E eu vou dizer mais. O último dado que eu tenho da Junta Comercial é que somos quase 9 mil empresas de construção civil no estado da Bahia. 9 mil. E a gente está falando de 3, 4 empresas. Verdade. Olha a relação, desigualdade. Quer dizer, foi maculada uma imagem que a gente tem que resgatar, enquanto na maioria das vezes as empresas, hoje, o grande parte das empresas trabalham por iniciativa privada, poucas hoje até fazendo obra pública. Hoje é até um problema isso. A gente precisa fomentar, porque tem muitas atividades, tem escolas, volume de hospitais que precisou ser construído agora recentemente. A gente tem que até incentivar, resgatar essa função social da construção civil. E a gente vai falar sobre questão de emprego também, CAGED, essa relação também dessa... Que eu vou voltar a tocar nesse assunto, porque me incomoda bastante, né? O compliance, etc. Mas a gente vai para um rápido break, Alexandre, a gente volta já para falar. Estamos conversando com Alexandre Jandim, presidente do Sinduscon Bahia Gestão 2022-2023. Band Empresarial, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olá, gente, estamos de volta, falei rapidinho, a gente está aqui no nosso Band Empresarial neste sábado, conversando com Alexandre Landim, presidente do Sinduscon Bahia, batendo um papo super agradável sobre essa construção, sobre essa indústria tão importante. E aí a gente estava falando de emprego, né, Landim? Isso. Ou seja, a construção civil emprega muita gente, pelos números para aí 2 milhões e tantos mil empregados através da construção civil. A Bahia, como é que está nisso sentido? Olha, os dados do CAGED apontam que a gente tem um saldo acumulado de 130 mil empregos até novembro deste ano. Então, aí se estratificar um pouquinho, eu diria 1/3
desses colaboradores em obras de construção civil, 1/3 em obras de infraestrutura e 1/3 serviços especializados, mais ou menos assim. Serviço especializado seria mais ou menos o quê? Infraestrutura, tirando obras de infraestrutura, as obras de rede elétrica, infraestrutura elétrica, parque eólico e outras obras. Entendi. Salvador, região metropolitana, tem um destaque dentro disso, com esse advento pandemia, Alexandre, a gente não pode deixar de, né, negócio, então, o que aconteceu, como vocês e o Sinduscon pôde lidar com essa questão do canteiro de obra, imagina, né? Agora, meio mundo de gente, meio mundo de empresa aí com pessoas, graças a Deus, já vacinados e com a Omicron mais leve, mas muita gente tendo dificuldade, inclusive empresas aéreas, de manter os voos, porque a parte da sua tripulação adoentada. Como é que está o canteiro de obra dentro disso? Boa pergunta, Azevedo. Desde 2020, quando a gente começa, tem essa novidade, essa pandemia, esse susto, essa mudança nossa, né, de hábitos, a gente buscou um elo forte para nos orientar. E teve um trabalho, diga-se passagem, um trabalho fantástico, pilotado pelo Sinduscon. A gente, junto com o SESI, montamos um projeto de diagnóstico, orientação e aproximação da engenharia, da medicina, do trabalho e da engenharia de segurança. Então, a gente fez visita em 40 ou 42 canteiros. Nossa. E dando uma orientação a esses colaboradores. Quais eram os novos hábitos? Qual é essa mudança de hábito? Eu tenho até um colaborador meu que disse, poxa, eu aprendi a lavar as mãos. Eu não sabia. E teve um trabalho muito interessante. E eu acho que dessa forma, dessa aproximação de forma coletiva com o grande parceiro que foi o SESI, a gente conseguiu minimizar os impactos dentro do canteiro, principalmente aqui na Bahia. Agora, esse é um problema sério. Alguns canteiros já sofrem, índices de falta maiores do que as expectativas na época pandêmica. Isso gera um pouquinho de aflição, mas com certeza nós vamos vencer mais essa. Tomando cuidado, a gente vai vencer esse novo desafio que se impõe. Agora, eu classifico, posso estar enganado e me corrija, por favor, Alexandre, que a gente, como empresário, a gente vive o tempo todo, a gente vira, como você chegou a dizer, terapeuta, resolvedor de problema, descascador de abacaxi, mas enfim, quando a gente está, a construção civil é definida como atividade essencial e tudo mais, aí vem a questão dos insumos. E aí, preço passa a ser um detalhe, um outro desafio gigantesco, né? A gente estava vencendo de alguma forma a pandemia, vem essa questão dos insumos. Hoje, como é que está? A tendência está regularizando, a tendência é voltar a um patamar normal ou alguns insumos ainda está bastante vivo? Só que alumínio, aço, nossa, tudo isso teve um incremento absurdo, né? Absurdo não que não seja razoável, mas de alguma forma nos pega desprevenido, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Você tem um aspecto sanitário, muito importante, e o aspecto econômico, que é um outro desafio importante. E a escassez de insumos, essa desregularização, essa rearrumação dos estoques, na verdade, talvez seja o grande desafio para a construção civil. Alguns insumos faltaram, e não só localmente, isso aí é um problema mundial, a forma com que a mudança de comportamento dessas transações de oferta e demanda mexeram bastante. Agora, a inflação dos insumos da construção civil para a gente, talvez, o maior desafio. E aí, o que é que faz? Existe lógica? Porque você pode dizer assim, tem uma forneria que desliga porque não estava tendo, por algum motivo, a demanda, ou estava com impedido de funcionar, para você botar ela de novo aquecida no ponto que tem, aí troca de novo as paredes. Então,
tem aí algum sentido para que isso, de alguma forma, leve um tempo para regular. Mas tem outras que eu não consegui entender. Que movimento foi feito? Eu me lembro que certa feita, capitaneada até por você. A gente vamos buscar cimento na China para poder, de alguma forma, regular esse mercado. Como é que isso você está vendo? Bom, regular esse estoque, né? Regular esse estoque no mercado não é uma atividade fácil, né? A gente precisava buscar novos players, novos fornecedores e talvez a construção civil está experimentando o que todas as indústrias fizeram, poder comprar produtos no mundo todo, no mundo globalizado. O que você trouxe a lembrança, que foi uma ferramenta que nós usamos, ou um elo que nós usamos. Você gosta dessa palavra? Gosto de novo dessa palavra. Foi a Coopercon, a cooperativa nossa dos construtores para comprar material. A gente se juntou, não só localmente, mas se juntou todas as construtoras do Brasil para comprar aço. Importaram aço da Turquia. Já tem experiências aí no sul do país, já tiveram experiência. Estamos trazendo outro carreto. E nada mais lógico do que você permitir que a construção traga insumos onde tem melhores oportunidades. Diga-se de passagem, o Brasil tem uma capacidade de produção fantástica. Verdade. Porque nunca precisou de usar dessa ferramenta de importação. Mas é natural que a gente deixe essa porta agora aberta. Verdade. E a regulação. Acho que os fornecedores, eu tenho a impressão que essa desculpa, não é desculpa, esse argumento de falta de estoque já se acabou, já se esvaziou como conteúdo. Agora, realmente, é equilíbrio, buscar o equilíbrio. Houve alguns aumentos que foram excessivos, mas já há uma percepção dos próprios fornecedores de estabilização. Acho que tende agora a estabilizar, pelo menos os números do acompanhamento nosso do Sinduscon, do custo unitário básico, de uma pequena estabilização, já 2, 3 meses, que já tem algum número mais estável, e tende isso daí a regular agora. Eu acredito que esse primeiro semestre os assuntos sejam mais. Agora, não deixa... Você pensa isso em toda a indústria ou a gente está falando pontualmente? Porque eu digo o seguinte, na infraestrutura, quem vai contratar talvez um ente privado, uma grande companhia ou o setor público, digamos uma forma licitatória e tal, talvez seja mais fácil lidar. Mas quando você envolve o mercado, a gente aí, notadamente falando aí de mercado imobiliário, você tem um cliente no ponto final. O construtor vai ter que repassar o índice nacional ou o INCC local. De alguma forma a renda está travada. E como é que lida com esse... Ninguém ganha com a inflação. Se tem uma mensagem para dizer que ninguém ganha com a inflação, todos nós perdemos. Verdade. Nossa obra fica mais cara, o cliente se aperta para poder concluir o pagamento, o nosso colaborador que recebe o salário dele no final do mês também não fica satisfeito. Todo mundo perde. Eu acho que agora é um momento até da gente parar, avaliar e ponderar bastante. Não tem mais motivo de falar de falta de estoque de materiais. O que nós temos que buscar agora é estabilizar esses preços. Já tem essa sinalização, como eu falei para você, mas alguns fornecedores ainda insistem nessas tratativas. Agora, inflação está se tornando uma coisa meio que global. Saiu agora a inflação americana já batendo na porta, canadense, alguns países europeus. Enfim, não é uma coisa pontual brasileira. É verdade. Né? E sempre o remédio, eu voltando, ainda tinha cabelo louro e liso, mentira, e que, de alguma forma, esse remédio sempre é através da alta de juros. Então, a gente está num Brasil extremamente próspero, que estava tendo 2%, já estamos falando de partir para os 2 dígitos aí de novo. Seria esse o grande desafio que Alexandre Landim enfrenta aí nesse 2022, 2023? Eu acho. Acho que a inflação, regular esse mercado, tornar o nosso ambiente mais propício para novos negócios, incentivar o empresário da construção a fazer PPP, a gente poder participar de obras. Olha, é difícil você entrar numa concorrência hoje para entregar um bem daqui a um ano sem saber qual a expectativa de aumento de insumo de material de construção civil. Verdade. É muito difícil. Aí a tendência é o quê? Vou arriscar colocar mais alto. Pô, mas... Todo mundo perde. O contratante perde. Todo mundo perde. Esse é o grande desafio. Mas aí, melhor
ou pior seria se não tivéssemos nossa cooperativa para poder manter as nossas portas abertas à importação. Eu acho que tem remédio. O que é diferente no Brasil, é uma leitura muito própria, é que a gente já experimentou a inflação e a memória faz com que a gente aceite mais fácil. Eu vejo em outros países que as pessoas têm ainda uma rebeldia a tratar desse assunto, não se conformam e a gente tem que voltar a esse assunto. A gente não pode aceitar que isso seja uma coisa comum. Não é certo, não está certo. Os estoques regulados, nada justifica a inflação de materiais, e não só de materiais, da nossa cesta básica, das coisas básicas do nosso dia a dia. Eu estava aqui conversando outro dia sobre automóveis, é uma loucura. Você tem um carro usado valendo mais. Antigamente a gente tinha a premissa, né, de que saiu da concessionária está custando 20% a menos. Hoje está custando mais do que um carro por vezes, porque falta o bem, falta o insumo, né? Então isso é muito louco. E aí é o que eu volto a dizer, talvez esse seja talvez seja também uma oportunidade, viu, Azevedo? A gente começou a terceirizar muito serviço. Esse é o brasileiro, né? A gente está vendo aí a ameaça, o cara já pensa na Pois é, trazer a indústria para cá. O Brasil tem espaço, nós temos tecnologia, nós temos capacidade de produção, nós temos boas empresas, nós temos pessoas querendo fazer. Talvez aí seja uma grande oportunidade, porque o Brasil não ser o novo pátio industrial, para a gente descentralizar um pouquinho essa produção que está mais no Oriente, trazer um pouquinho para esse nosso lado, a América do Sul, não falar só o Brasil, a América do Sul, a Bahia. Quantas oportunidades de sucesso nós tivemos? Verdade. Seguir um pouquinho, e agora a gente tem ainda uma oportunidade maior. Veja, a gente pode aprender, as empresas evoluíram a tal ponto que uma informação lá chega para a gente instantaneamente. E a gente trazer isso daqui pontualmente para fazer é uma oportunidade. Sem dúvida nenhuma. E daí o valor seu, pessoas novas, com grande experiência, que isso que é importante, começou cedo, e fazendo isso, mostrando que a Bahia também pode ser um protagonista de tudo isso, né, Landinho? Ou seja, a gente fala muito, acabou-se aquela época de o que presta está fora, muitas empresas de sucesso aqui, e esse é o propósito do Band Empresarial, trazer pessoas que possam estar sempre contribuindo, ainda mais conduzindo um órgão tão importante, um sindicato tão legal como esse Sindicato da Construção Civil. A você, meu amigo, desejo essa boa sorte, bom trabalho, porque boa sorte a gente deseja para quem não se preparou, e você é uma pessoa extremamente preparada para assumir esse desafio que tem pela frente. Agradecer sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Bom, foi um prazer, Azevedo, foi um prazer, uma conversa muito agradável, a gente dividir um pouquinho do nosso dia a dia na construção civil, os nossos desafios, os nossos números e as expectativas. Eu vejo grandes possibilidades. Eu vejo, pós-pandemia agora, a gente está vivendo uma nova era, de novas descobertas, de mudança de costumes. Eu até brinquei com a turma, ouvi um consultor dizer outro dia que o boom, lembra quando falamos a mudança do milênio, eu acho que a mudança é agora e as oportunidades estão também para a construção civil. Perfeito, gente. É isso aí. Que pena. Acabou o nosso Band Empresarial deste sábado. Não assistiu? Vai lá no YouTube, tá lá, Band Empresarial, e você vai ver essa entrevista fantástica com Alexandre Landim, presidente do Sinduscom Bahia, aqui no nosso Band Empresarial. Mas lembre-se, hein? Sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui com o nosso Band Empresarial. Sou Azevedo Filho, fique com a gente.